Das 7, por videochamada, José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Boa tarde, bem-vindo. Ouvimos agora mesmo nesta reportagem que acabámos de transmitir que a Alemanha decidiu que não vai administrar a vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos. Ora, esta vacina chega a Portugal na próxima semana. Será expectável que se possa assistir também a uma decisão semelhante em Portugal? Enfim, as autoridades de saúde devem seguir aquilo que são as indicações dadas pelos critérios de inclusão nos estudos que foram feitos. Efetivamente, esse foi o escalão etário, o limite etário das pessoas que foram incluídas nos estudos. É de presumir que a vacina possa ser eficaz também em pessoas mais idosas, mas havendo outras vacinas que incluíram escalões etários mais elevados, essas devem ser as privilegiadas para os mais idosos, é seguir a medicina baseada na evidência, sem correr riscos desnecessários. As farmacêuticas estão também a aumentar os estudos, a alargar os estudos que estão a ser feitos, não só para a idade pediátrica, como para idades mais avançadas, no sentido de aumentar o conhecimento científico que nos permita ter uma maior tranquilidade, fundamentada cientificamente, de eficácia e segurança das vacinas em todas as pessoas a quem são administradas. Temos assistido nos últimos dias a uma série de polémicas sobre vacinação indevida, com explicações que custam de alguma forma a perceber, nomeadamente aproveitamento de doses sobrantes. Como é que tem acompanhado este processo de vacinação e quais são as fragilidades que lhe aponta? Há agora a criação desta lista de suplentes, será uma forma de finalmente se colocar um ponto final nesta, digamos que, atrapalhada de decisões a que temos assistido nos últimos dias? Eu espero que sim, e devia ter sido feito desde o início. Isto demonstra mais uma vez os déficits de planeamento do Ministério da Saúde e da Task Force. Não se compreende como é que há doses sobrantes, como é que não se sabe exatamente o número de pessoas que vai ser vacinado, o número de frascos que é necessário, o número de doses que vão ser administradas, e depois chega a esta situação, sobram doses, vamos ali à pastelaria mais da esquina buscar umas pessoas para vacinar. Isto não é próprio de um país civilizado, não se aceita e traduz todo o déficit de planeamento que o Ministério da Saúde tem demonstrado no combate a esta crise e que, infelizmente, se estendeu também ao processo de vacinação com os zigue-zagues da própria Comissão na seleção dos grupos prioritários a vacinar. Quando fala em zigue-zagues, refere-se exatamente a quê? Nomeadamente ao grupo de maiores de 80 anos, que foi incluído mais recentemente nos grupos prioritários? Exatamente, ou seja, não houve uma definição clara dos grupos numa fase inicial e por isso foram incluindo mais grupos prioritários. E ainda há, isso tem a ver também com organização e planeamento, profissionais de saúde, pessoas que trabalham nos hospitais, em enfermarias Covid, que ainda não foram também vacinados, ou seja, há um déficit de avaliação, há um déficit de organização e há um déficit de programação. E isso não era expectável, não é aceitável que aconteça, não é possível ter pessoas nos hospitais por vacinar, nomeadamente trabalhadores de empresas que fornecem serviços aos hospitais, que estão também na linha da frente e que são relegados para um segundo plano relativamente a cargos políticos de menor relevância. Não estou a falar O senhor já foi bastonário da Ordem dos Médicos, da experiência que transporta, entende que poderia a Ordem dos Médicos contribuir de alguma forma para melhorar estas questões que refere, nomeadamente para fazer essa listagem dos profissionais que falta vacinar e dar algum contributo para a melhoria deste processo que é tão importante no combate à pandemia?
Naturalmente, o Ministério da Saúde deveria ter procurado o contributo de todas as organizações que pudessem dar esse contributo positivo, no sentido de procurar, de fornecer as listas e de procurar ativamente os profissionais que não tivessem ainda sido vacinados, das várias profissões que a Ordem neste momento pode dar, não tendo sido feito eventualmente esse diálogo prévio? Não tendo sido pedida, a Ordem também não pode dar de um momento para o outro, teria de fazer essa avaliação. Mas o Ministério da Saúde deveria ter procurado contar com toda essa contribuição das organizações que, estando no terreno, podem dar um contributo muito positivo para que tudo corra bem, que é o que todos nós desejamos. Nós todos estamos disponíveis para colaborar e todos desejamos que corra da melhor forma possível, porque todos estamos chocados com a situação atual do país. Não é propriamente algo que nos possamos orgulhar que Portugal seja, neste momento, o pior país do mundo em termos da taxa de mortalidade e da taxa de novas infecções. Felizmente, os números começam agora, no que concerne a taxa de novas infecções, a demonstrar uma redução, uma tendência de redução, que esperemos daqui a mais ou menos uma semana será seguida também por uma tendência de redução do número de mortes e do número de internamentos hospitalares. Vi recentemente declarações suas em que criticava o facto de idosos que ao fim de 10 dias continuavam, ou até mais dias, portanto, continuavam a dar positivo, ainda que sem sintomas, que continuavam nos hospitais, portanto não eram libertados para os lares onde residem. Vi uma crítica sua a essa decisão. Aproveito essas declarações para lhe fazer uma outra pergunta. Estamos todos muito preocupados com o aparecimento de novas variantes, que parecem ser mais infecciosas. Essas novas variantes têm levantado várias dúvidas. Todos passámos, por exemplo, a questionar se as máscaras que até agora considerávamos seguras o são ou não. Nesse âmbito, pergunto-lhe também se continua a ser seguro dar alta ao fim de 10 dias a doentes que praticamente não tiveram sintomas, ou se valeria a pena rever esta norma? Repara, a norma tem que ser revista rapidamente, porque de facto está a contribuir para o congestionamento dos hospitais, independentemente das novas estirpes, pois não está demonstrado que com as novas estirpes, e a estirpe que prevalece atualmente, a D614G, já não é inicial, ou seja, este vírus é de facto muito mutante. Mas não são os testes de PCR, que são altamente sensíveis e que dão positivo com restos de ácido nucleico que possam permanecer nas vias aéreas dos doentes em que os testes são feitos, é a replicação do vírus em cultura de células. E aquilo que se verifica é que a replicação cessa e a mediana é ao fim de 7 dias, a partir do primeiro dia do início dos sintomas. Mas a PCR dá positivo até uma mediana de 34 dias. Mas desde estes 7 até aos 34 dias, a pessoa não é contagiosa, porque não tem vírus viáveis, não tem vírus cultiváveis. Assim como se verifica que nos testes que dão positivos para ciclos de amplificação já muito elevados, também não há vírus viáveis em cultura. E, portanto, é preciso adaptar a norma ao conhecimento científico atual. Ora, se ao 10º dia ao 10º dia do teste positivo em doentes sem sintomas ou em doentes que tiveram sintomas ligeiros, que já estão há 3 ou mais dias sem febre e com uma clara melhoria dos sintomas, a probabilidade de haver algum ainda com vírus infectantes é absolutamente residual. Mas estando esses doentes no meio hospitalar, nomeadamente em enfermarias Covid, em que há material genético no ar, muitos deles dão positivos. Ora, ficam ainda, enquanto os doentes podem ir para casa, ter alta clínica ao fim do 10º dia sem teste, para serem transferidos para outra instituição, tem que ter um teste negativo ao 10º dia. A maioria dá positivo e depois tem que ficar até ao 20º dia à espera para poder ser transferido, já sem a necessidade de se fazer um novo teste, porque muitos deles, se calhar, ainda dariam positivos. Ora, estes 10 dias, estes doentes estão a ocupar camas em hospitais e em serviços diferenciados.
ou há estruturas de retaguarda para todos esses doentes serem transferidos para estruturas de retaguarda e não ocuparem camas dos hospitais, ou então o critério deve ser revisto para que eles de facto possam voltar às suas instituições de origem, libertando assim camas para os doentes que estão em maca na urgência ou para aqueles que estão em ambulância à porta da urgência à espera de uma vaga hospitalar. Portanto, Dr. José Manuel Silva. Urgente ter esse critério. Dr. José Manuel Silva, agradeço os esclarecimentos que trouxe a este Jornal das 7. Tenha o resto de um ótimo domingo.